Vamos então ficar em pé, fazer uma oração, começar nosso estudo. A gente sempre dedica na quarta-feira o máximo possível de tempo para estudarmos a palavra do Senhor e crescermos no conhecimento do nosso Deus, né? Temos já um bom número, em casa devemos também ter um número muito bom de irmãos, mas sempre é melhor estar na igreja, né? A atenção não desvia, não ocorre nada, a gente se direciona ao Senhor, mas compreendemos os irmãos que não poderão vir esta noite. E aí esperamos que toda a atenção seja absolutamente cativa ao Senhor Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado pelo momento que estamos na Tua casa, que estamos em Tua presença, Te servindo e Te louvando. Muito obrigado, ó Deus, por esse privilégio, que é aprender a Tua palavra, que é entender a Tua palavra, que é discernir a Tua palavra. Hoje, Senhor, ajuda-nos a entender sobre os reis que vamos estudar. Ajuda-nos a entender e discernir a Tua voz e compreender, Senhor, aquilo que Tu queres ao nosso coração transmitir. Eu te peço, ó Pai, não deixa que nenhum dos nossos irmãos que estão acompanhando nos seus lares se distraiam, ó Deus, mas que possam ter perseverança para que possam entender, discernir, compreender e serem abençoados por Ti. É o que te pedimos e desde já grato já te louvamos. Amém e amém. Podeis assentar. A Nonata, Senhor, visita agora a Nonata, ó Deus. Tem misericórdia da Tua serva. Traz saúde à Tua serva. Nós cremos em Ti. Tu és Deus que cura. Tua palavra diz que aquilo que nós concordarmos seria feito. E nós concordamos agora com a cura da Nonata. Para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, os nossos slides sobre os reis, eles começam a se ampliar. Eu peço que os irmãos acompanhem os slides agora expostos. E já vamos começar o nosso querido estudo. Olha que interessante. Quando a gente pensa sobre os reis, nós que já estamos na parte 6, conversando sobre as dinastias, nós temos em mente, estamos seguindo o cronograma exatamente delineado pelo professor André Heinck, tá bom? Hoje eu quero, Davi, que você amplie, por gentileza, o máximo possível, e a gente vai com calma descendo, um por um dos reis, para que possamos ter uma primeira visão daquilo que nós temos que trabalhar hoje à noite, ok? E isso, meu filho, dá para ampliar um pouco mais? Esse é o máximo? Então, tá bom, obrigado. A gente tem a monarquia unida. Ela toda está aí de verde. Primeiro Saul, depois Davi, depois Salomão. Exatos 120 anos, 40 anos para cada um. E aí, a monarquia se parte em 931 e você tem o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Sul, começando pelo neto de Davi, Roboão, depois vem Abias, ou Abião, depois vem Asa, depois vem Josafá, e aqui eu quero que se pare, Jeorão. Jeorão. Então, vamos decorar? Vamos decorar? É fácil, extremamente fácil. Roboão, Asa, Asa não, pulei, né? Roboão, Abias. Algumas partes da Bíblia chamam de Abião, mas é Abias. Roboão, Abias, Asa, Josafá e Jeorão.
Aí depois de Jeorão vem Acasias e Atalia. Tá bom? Ok? Gravou? Muito bem. Agora vamos para a parte azul. Quando você tem a divisão, você tem no reino do norte, Jeroboão I, que era o grande general de Salomão. Aí depois vem seu filho, Nadab. Aí eles morrem, vem uma segunda dinastia, Baasa e seu filho Elá. Poxa, pastor, por que tem um tracinho tão pequeno que o professor Heinck colocou? Porque é pouquíssimo tempo que reinou. Na verdade, 2 anos, tanto Nadab quanto Elá. Zinri, coitado, foi 7 dias e se suicidou. Aí vem uma das maiores dinastias, Onri, Acabe, Acasias. É bem pouquinho, porque é só 1 ano, e depois Jeorão, e aí acaba a 3ª dinastia, aí vem Jeú. Conseguiu decorar? Óbvio que não, né? Mas é fundamental isso aqui, e aí pode voltar ao tamanho normal, Davi. E aí o que nós fizemos? Nós pegamos, para aperfeiçoar o conhecimento, trouxemos a Bíblia Home, né? A Bíblia Home, ela é muito boa em matéria de mapas e em matéria de acessórios para o conhecimento. E veja que agora a gente já aumentou o número de reis, porque ia só até Josafá, agora já estamos chegando a Jeorão, tá bom? Está no tamanho normal, Davi? Está no tamanho normal. Então, vamos lá. Olha aqui, irmãos. Você tem exatamente, de um lado, a dinastia do norte, e que começa com Roboão, a do sul, perdão. Abias, Asa, Josafá e Jeorão. Aqui a gente já tem, obviamente, as datas. E aí você consegue ver o tempo que cada rei reinou. Enquanto lá no norte você também tem as devidas datas, e aí começa com Jeroboão, depois seu filho Nabade, depois Baasa e seu filho Elá, depois Zinri, somente 7 dias, e a maior dinastia até agora vista, que não entramos na dinastia de Jeú, a maior dinastia, que é a da casa de Onri, exatamente, Onri, Acabe, Acasias e Jeorão. Se você parar e pensar, na última aula nós estudamos o Jeorão do norte. E na aula de hoje nós vamos estudar o Jeorão do sul. Tá? É essa a nossa primeira parte da aula de hoje. Então, cuidado com isso. O nome é o mesmo. Às vezes na Bíblia chamam de Jorão, tanto no norte quanto no sul. E às vezes a gente pensa, poxa, mas por que essa história de, ao mesmo tempo, no sul, Jeorão, e no norte, Jeorão? Que história é essa de repetirem nomes? Fica tranquilo. Acasias, que está vindo ali antes de Jeorão, no norte, está vendo? Ele vai vir depois de Jeorão do sul. É mole. Então, lá no norte, filhos de Acabe, Acasias, que reinou 1 ano, e Jeorão, que reinou 12. No sul, o filho de Josafá é Jorão, ou Jeorão, e depois o filho de Jeorão é Acasias. Que história é essa de ficar um brindando o outro com o mesmo nome? Nós vamos aprender já já. Então vamos lá. Hoje a nossa atenção não estará aqui, na primeira dinastia, nem na segunda dinastia, nem na terceira dinastia. Estas nós já encerramos. A gente vai estar na única dinastia, porque o trono não se apartaria de Davi. Estaremos no 5º rei da última e da única dinastia, que é a de Davi, que é Jeorão. Então, se você parar e pensar,
se Roboão, ele é, vamos juntos, filho de Salomão, ele é neto de quem? Davi. Então vem Davi, Salomão, Roboão é neto. Abias é bisneto. Asa é trisneto. Escute. Roboão e Abias fizeram o que era mal perante o Senhor, seguindo os ídolos que seu pai Salomão deixou entrar. Asa retirou os ídolos e o pior, ainda colocou de lado sua mãe. Olha que moral, Maaca, que era a grande sacerdotisa de Azerá na época, e fez uma grande reforma. Agora, seu filho Josafá foi além, porque a Bíblia diz que Josafá, além de continuar nos caminhos de Asa, a Bíblia diz que Josafá serviu ao Senhor de todo o seu coração. Josafá só teve um problema. Abra comigo, segundo livro de Crônicas, capítulo 18. Abra comigo, segundo livro de Crônicas, capítulo 18. Olha que interessante. Pastor Elias Santana nos ensinou sobre Josafá. E aí a gente não tem problema. Se você quiser saber tudo de Josafá, é só pegar o estudo do pastor Elias Santana, que eu vou pedir para que o pastor Heber, que deve estar, coitado, ainda no ônibus, chegando lá de Taguatinga, de onde ele trabalha. Heber, por gentileza, no sábado você coloca Josafá e depois, abaixo de Josafá, o estudo especial de hoje. Que aí os irmãos lembram Josafá, pega isso direitinho, lembrou Josafá, imediatamente vem quem? Vem o nosso querido Jorão, ou Jeorão, filho de Josafá. Gente, o capítulo 17, o reinado de Josafá, o pastor Elias, naquela escola bíblica dominical, nos ensinou de forma maravilhosa. Só que no capítulo 18, depois de Josafá simplesmente ter sido engrandecido por Deus, simplesmente se tornar o grande homem da sua época, a Bíblia diz que o terror, lá no versículo 10 do capítulo 17, o terror do Senhor veio sobre todos os reinos que estavam ao redor de Judá. E se você se lembra, quem é que estava ao redor de Judá? Estava, em primeiro lugar, filisteus. Estava, em segundo lugar, aqui embaixo, Edom, os edomitas. Em terceiro lugar, Amon, e aqui do lado, Moabe. Marco Aurélio, o terror de Deus veio sobre todo mundo. Todo mundo tinha medo de Josafá. E por quê? Porque Josafá serviu ao Senhor de todo o seu coração. Mas o capítulo 18, olha o que Josafá fez. Josafá olha para o reino do norte. Quem está no reino do norte é Acabe, e Acabe é o terror da terra. Mas não porque o temor de Deus veio e abençoou Acabe. Não, porque Acabe tinha simplesmente aprendido com seu pai, Onri, como colocar medo em qualquer um. Acabe, irmãos, foi um dos maiores generais que Israel Norte teve. Tudo bem que ele era um fantoche na mão de Jezabel, mas vá pegar os livros de história e vá ver quem é Acabe. Quem é Acabe? Um dos maiores generais de todos os tempos daquele período. Um homem poderosíssimo.
engenhosíssimo, fantástico em matéria de batalhas. Sabe o que Josafá fez? Olhou para Acabe e disse assim: esse indivíduo pode me engolir. E sabe o que Josafá fez? Versículo 1 do capítulo 18 de 2 Crônicas. Josafá tinha riquezas e glórias em abundância, e tornou-se. Como é que está na sua Bíblia aí escrito? Algumas Bíblias têm aparentou-se, né? Outras têm se tornou parente de. Nova Almeida atualizada. A Bíblia com a versão mais aproximada dos originais. A NAA, Bíblia de Estudos, trouxe uma posição que muita gente tinha medo e que se falava desde 1820. Era uma briga esse texto. E depois de exatamente mais de 100 anos, 1820, 1920, gente, já vai fazer 200 anos. Não, já tem 200 anos, a gente está em 2020. Depois de 200 anos, olha o que eles tiveram coragem de colocar aqui. Josafá tinha riquezas e tornou-se genro de Acabe. Qualquer NAA diz que Josafá se casou com uma das filhas de Acabe. Então, quando o pastor Elias nos ensinou que Josafá casou o filho dele, Jorão, com a filha de Acabe, Atalia, ele está correto. Mas a grande dúvida que a gente tinha é, ele fez só isso? Se o original dizia um pouco mais, pois é. A Nova Almeida atualizada, feita por, simplesmente, como é que se faz uma tradução? Simples. Você pega, desde a linha mais extrema, à linha mais liberal, você junta todos. Todos, todos, todos. E eles discutem entre si, e quem está discutindo isso aqui, e escreveu isso aqui, irmãos, é gente que conhece o hebraico, o aramaico, de frente para trás e de trás para frente. E a Almeida teve a coragem, agora atualizada, com simplesmente os homens que mais conhecem de hebraico no mundo hoje, eles conhecem muito mais do que aqueles de 200 anos atrás. Já havia essa discussão. Eles tiveram a coragem de colocar que Acabe tornou-se genro. Acabe não. Josafá tornou-se o quê? Genro. Então escute. Josafá teve esposas? Teve. Josafá teve filhos? Teve. Veremos já já. Mas Josafá, para fechar toda e qualquer possibilidade de ataque do norte contra o sul, segundo a Nova Almeida, ele se casa com uma das filhas de Acabe. Olha que fantástico. O profeta chega para Josafá e diz o seguinte: olha, como é que você pode se irmanar? Como é que você pode se associar a quem abomina o Senhor Deus? Como é que você pode fazer isso? Então, olha que interessante. Josafá, então, pode ter cometido 2 grandes erros. Primeiro, pegando seu filho, Jorão, e dando em casamento a filha de quem? De Acabe, chamada Atalia.
E pode ter feito ainda pior. Pode ter feito, além disso, se tornar genro de Acabe. Onde é que isso vai parar? Olhe para cá, irmãos. Que coisa fantástica. Utilizando de novo a tabela cronológica do pastor Felipe, tá certo? Já fiz o convite formal para termos uma aula especial com ele sobre essa tabela, porque tem alguns detalhes a mais que é fundamental. Estou esperando que ele me responda o convite, e já já a gente vai ter online pastor Felipe com a gente. Utilizando essa tabela, olhe para cá. Quando nós estudamos, na última aula, nós estudamos esse Joás aqui, ou Jeorão. Ele é simplesmente o segundo filho de Acabe. Amplia um pouquinho, Davi. Ele é o segundo filho de Acabe. E a gente vê que Acabe, quando começa a sentir que vai morrer, porque ele reina 22 anos, e quando ele começa a sentir que vai morrer, ele chama seu filho mais velho, Acasias. Deixa eu retirar aqui, para os irmãos poderem ver. Acasias reina 1 ano, e aí ele cai, como nós estudamos. Se lembra do estudo de Acasias? E aí Elias diz que ele ia morrer, ele fica revoltado, ótimo, e aí depois reina no lugar dele quem? Jorão. Pode retirar, Davi. Quando Jorão reina, olha que interessante, Josafá está no 18º ano do reino dele. E Josafá, ele simplesmente leva como presente a Jorão o quê? Olha que interessante. Ele simplesmente vai até Jorão, se aproxima de Jorão, e os dois tentam, primeiro com Acasias, depois com Jorão, fazer algumas medidas econômicas. Dá tudo errado, porque Deus já tinha falado simplesmente a Josafá. Achei. Gente, 2 Crônicas 19, versículo 1. Achei. Meu Deus do céu. Estava na minha cara. Jeú chega perto de Josafá e diz: o vidente Jeú, filho de Anani, foi ao encontro do rei Josafá e diz: será que você deveria se ajuntar com o perverso e amar aqueles que odeiam a Deus? Mas pelo menos Jeú disse: no entanto, boas coisas foram encontradas em você, porque você tirou os postes ídolos de Azerá e pôs no coração o propósito de buscar a Deus. Gente, um homem como Josafá entregar o filho dele para se casar com uma filha de quem? De Acabe, já é loucura. Agora, ele mesmo também se casar com uma filha de Acabe, aí Deus de misericórdia, né? De alguma forma perder muito da confiança de que Deus o protegeria em relação a Acabe. Mas Acabe era muito poderoso. Acabe tinha instrumentos de guerra que ninguém tinha. Acabe tinha uma capacidade administrativa que poucos tinham. Josafá simplesmente se aproxima muito, não só de Acabe, mas de Acasias, o primeiro filho de Acabe, que fica 1 ano, tanto é que eles vão construir navios em Ezion-Geber, como nós estudamos, e dá tudo errado. E Deus disse: fui eu que quebrei tudo, meu amigo. E Acabe simplesmente tem um segundo filho chamado Jeorão. Esse, obviamente, vai ter uma vida muito mais perto com o filho
de Josafá. Agora, olha que interessante. Acompanhe isso aqui comigo. Vamos lá? Jorão do Reino do Norte. No 5º ano de Jorão, adivinha quem Josafá chama para simplesmente reinar junto com ele? Amplia Davizinho? Amplia? Bora lá? Então, Acabe já tinha morrido. Vai para o amarelo, filho? Vai para o amarelo? Não, meu amor, é do lado direito. Isso. Vai lá em cima, meu amor. Isso. Acabe tinha morrido. Acasias tinha morrido. Jorão assumiu. Jorão é o rei que estudamos e que é da época de Eliseu. O rei da questão de Naamã, o rei da questão dos 4 leprosos depois de cercarem Samaria. O rei que simplesmente tem problemas com Eliseu. Agora, vá lá para o outro lado, meu filho. No 5º ano de Jorão, Josafá, que ainda tinha 4 anos de vida, traz para perto dele, para reinar com ele. Adivinha o nome? Vai lá para o final, filhão. Bora lá? Não, meu amorzinho, bem para a esquerda. Isso. O pai não te ajuda, né? Aí é direita, filho. Para cá, à esquerda. Isso. Jeorão. Jeorão. Diminui agora, filho. Agora está dando para entender porque os nomes se repetem de um lado para o outro. Todo mundo queria fazer homenagens a quem? Aos parentes do Reino do Norte. Você viu a influência da família do Norte na família do Sul? Josafá dá o nome para o filho mais velho dele de quê? Do mesmo nome que estava reinando em Israel. Jeorão. Aí você tem um Jeorão no norte e um Jeorão o quê? No sul. Adivinha se esse menino Jeorão vai temer a Deus como Acabe? Adivinha. Deixa eu passar para o próximo slide. Vamos lá. Então você tem exatamente no mesmo período de tempo histórico, reinando no norte, o Jeorão tio, e no sul, o Jeorão sobrinho. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Vamos agora, por gentileza, dar uma olhadinha aqui no sul. Né? Olha lá, ó. Tio e sobrinho. Vamos aqui para o sul? Eu agora estou no sul. Então, eu estou aqui. E aqui é Jeorão, filho de Josafá. O homem que serviu a Deus de todo o seu coração. Só fez 2 burradas. Uma, ninguém tinha dúvida. Ele pega e casa o seu filho, Jeorão, o mais velho, com a filha de Acabe, uma menina chamada Atalia, e você vai ver o problema que essa mulher traz para Israel semana que vem. Você se lembra de Jezabel? Imagine Jezabel piorada. E imagine Jezabel piorada, dominando o Reino do Sul. Pastor, está de brincadeira. Não. A coisa ficou pior ainda. Olha o que Josafá me faz. Ele estraga a família dele. Ele se torna genro de Acabe. Ele casa Jeorão, o filho mais velho dele, que ia suceder ele, com a filha de Acabe. Escute. Jezabel tinha preparado o serpentário inteiro. Ou seja, a cobra-mãe gerou e preparou muito bem a cobra o quê? Filha. Linda menina.
os historiadores dizem que ela era de uma beleza ímpar, mas de uma força de caráter pior que a mãe. Se a mãe mandava, adivinha se a filha Atalia gostava de mandar? Gente, olha o que Josafá fez. Josafá pega o filho dele, e pensando que mulheres não influenciam, casa o filho dele com o que havia de pior sido gerado por Acabe e Jezabel. Qual o nome dela? Atalia. Ele só fez isso. Está vendo aí os 4 últimos anos de Josafá? Ele coloca Jeorão, seu filho, do lado dele para aprender a governar. E ele ensina tudo para o filho, menos amar a Deus de todo o coração, como ele, Josafá, fazia. Pastor, como é que você sabe disso? Bem, calminha, olha que interessante. Jorão reina durante 8 anos, junto com o tio dele, lá no norte. E quando ele morre, os filhos dele todos estavam ou mortos ou presos. Tanto é que Acasias, que está ali, que reinou 1 ano, era o filho mais novo dele. Adivinha quem reina depois de Acasias? Dá um close, meu filho. Dá um close, meu filho. Vamos lá. Olha o nome da coisa linda que está ali. Porque o Jeorão do sul reina 8 anos. 4 dele junto com o pai. O filho dele, Acasias, 1 ano só. E a gente vai ver por quê. Adivinha quem vem reinando depois? Atalia. Quase a descendência do Messias é acabada. Por causa de um erro de Josafá. Um homem que amou a Deus de todo o seu, o quê? Diminui, filho. Olha que fantástico isso aqui. Vamos lá. Então, eu tenho Jorão no norte, o tio, filho de Acabe, o segundo. E no 5º ano de Jorão, Jorão no sul, filho de Josafá, começa a reinar. O pai dele ensina ele a reinar, fica com ele 4 anos. Aí o pai morre e deixa o menino sozinho. Quem é que tinha influência sobre esse menino, gente? Pensa comigo. Você ama sua esposa? Faz o que ela gosta? Ela não tira de você até a alma, se ela quiser? Não é verdade? Atalia, que era filha de Acabe, irmã do Jorão do norte, é esposa desse menino. Abre comigo o 2º livro de Crônicas, capítulo 21. Você vai ver o que esse menino fez. Vamos lá? 2º Crônicas, capítulo 21. Quando você pega 2º Crônicas, capítulo 21, você tem a morte de Josafá no capítulo 20, e você tem, no versículo 1 de 21, Josafá morreu e foi sepultado. E reinou no seu lugar Jeorão, ou Jorão, filho. Jorão tinha irmãos, filho de Josafá. Os irmãos eram chamados Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias de novo, Micael e Cefatias. E todos filhos de Josafá, rei de Judá.
O pai deles deu a eles muito presente de ouro e prata e cidades fortificadas. Porém, o reino era de Jorão, por ser seu primogênito. Não era para viver bem? Não era para viver em paz? Não era para tratar bem os irmãos? Não é isso que a Torá fala sobre o primogênito? Olha o compromisso que esse menino tinha com a Torá. Versículo 4. Tendo Jeorão assumido o reino do seu pai e havendo se fortalecido, ou seja, Josafá morreu, ele já tinha reinado com o pai, 4 o quê? No 5º ano de reinado dele, ele mostra as unhas. Matou a espada todos os seus irmãos e também os idosos de Israel. Você entendeu quem era o menino? Adivinha quem o levou a isso? E já eu te provo. A esposa. A esposa chegou para ele, com certeza. Não tem isso na Bíblia, não. Isso é dedução minha. E disse, olha, os teus irmãos vão se fortalecer e vão te tomar o reino. Eu, se fosse você... E Luiz, ele foi simplesmente, matou todos os irmãos. E os anciãos de Israel, ele matou junto. Na verdade, Judá. Por quê? Porque ele nunca temeu a Deus. Ele queria desfazer tudo que seu pai fez, trazendo de volta a idolatria para Judá. E se Jezabel, mãe de Atalia, esposa dele, já era serva louca de Astarote, de Baal, meu amigo, você não tem noção do que a filha é. A filha chegou a profanar o templo em Jerusalém. E esse menino simplesmente começou o seu reinado dessa forma. Todo mundo olhou para ele e todo mundo disse assim, meu Deus do céu, se ele fez isso com os irmãos, vai fazer o que comigo, que não sou irmão dele? Ele, através do terror, se fortaleceu. E o que é interessante é exatamente o seguinte, Jorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e o resumo da vida dele, andou nos caminhos dos reis de Israel. Como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casada com uma filha dele, e Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que tinha feito, segundo a promessa. Ele havia sido feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. No norte está o segundo filho de Acabe. Cego espiritualmente. Cego. Eliseu é levantado por Deus e às vezes a gente pensa, para que Deus levanta Eliseu se Jeorão no norte não vai ouvir nada? E tudo aquilo que estudamos há 2 semanas atrás, no sul, está o sobrinho, que olha para o tio e diz, meu tio é tudo. Casado com simplesmente uma irmã do tio. E a Bíblia, quando diz, num único versículo, que ele fez o que era mal ao Senhor, porque andou de acordo com os reis do norte. É preciso lembrar para você, que o pai dessa galera inteira chamada Acabe, foi o pior dos reis até aquele momento. E ele fez
tudo que desagradava ao Senhor. Tudo. Escuridão completa no norte e no sul. Tudo que Josafá tinha conquistado, ele joga fora por causa da estratégia de ter paz com um adversário muito forte. E a estratégia era casar o filho dele, Jorão, com a filha de Acabe, Atalia. E ele mesmo, para não perder isso, conforme lemos na Nova Almeida atualizada, Josafá, casa com uma das filhas de Acabe. Nova Almeida atualizada, capítulo 18, versículo 1. Irmãos, olhe para cá. Vamos lá, meu filho? Olhe que interessante. Quando você vê tudo isso, a Bíblia ainda diz em 2 Crônicas, capítulo 21, que os edomitas se levantam, e os edomitas que haviam servido desde a época de Davi, conseguem a sua independência em relação a Judá. Em relação a Judá. Mas tinha uma pedra de toque aqui. Olhe para cá. Vamos juntinhos? Eu agora ampliei a lista de reis. Roboão, Abias, não serviram ao Senhor. Asa, serviu ao Senhor. Josafá, serviu ao Senhor de todo o coração. Só fez a besteira de entregar a família para o diabo. E aí, gerou Jeorão, que andou na perversidade da casa de Acabe. E o sexto rei, Acasias, seu filho, só precisou de 1 ano de reino para a Bíblia dizer que ele foi pior que o pai, Jeorão. Deixa eu te mostrar isso aqui. Olha que interessante. Volte lá para 2 Reis, capítulo 8. 2 Reis, capítulo 8. Jeorão, não se assuste, tá? Pode retirar, Davi. Jeorão faz tanta barbaridade, ele anda de forma tão terrível nos caminhos do rei do norte, ou seja, na idolatria, que a Bíblia diz que chega para ele, isso está em Crônicas, uma carta do profeta Elias. Como assim, pastor? Elias está morto. Elias já tinha subido ao céu. 5 anos depois chega uma carta de Elias. Calma que a gente vai conversar sobre esse texto. É um daqueles textos difíceis de entender na palavra de Deus. Você vai adorar essa história de carta de Elias. Mas a Bíblia diz que chega uma carta de Elias para Jeorão, no sul, dizendo: como você andou nos caminhos pecaminosos dos reinos do norte, eu vou te destruir. Você vai ter um problema estomacal, e simplesmente não vai curar, e infelizmente as tripas vão sair para fora. E você vai morrer de forma humilhante. Pastor, foi Elias que escreveu? Calma. Elias escreveu e Eliseu entregou? Calma. Elias ainda estava vivo e estava escondido, ele então não foi para o céu? Calma. Nós ainda vamos ver isso com calma, fique tranquilo. O que eu quero é que você simplesmente entenda que lá em 2 Reis, capítulo 8, versículo 20, diz assim: nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e construíram seu próprio reino. E por isso, Jeorão foi a Zair com os seus carros de guerra, e se levantou à noite e atacou os edomitas, que ele queria trazer Edom de volta por causa dos impostos, que os cercavam, e os capitães, e os carros de guerra. Mas o povo de Jeorão fugiu
para as suas tendas. O que significa a expressão? O povo de Jorão fugiu para as suas tendas. Significa que ele foi a Edom e apanhou. Voltou com aquilo entre as pernas. Você entendeu? Morte de vergonha. E aí o que acontece? Versículo de número 22. Assim Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. Ou seja, o dia em que foi escrito esse texto. Na mesma época, a cidade de Líbina também se rebelou. Quanto aos demais atos de Jorão e tudo que ele fez, não está exatamente entre os reis de Judá a morte horrível dele, com o ventre saindo para fora, está descrito no livro de 2 Crônicas. Tá bom? E aí, vem versículo 25. No 12º ano do rei Jeorão, filho de Acabe, ou seja, Jorão do Sul morreu, mas o tio continua vivo. No 12º ano de Jorão, rei de Acabe, Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, começou a reinar. Quem era Acasias? Gente, Acasias era o filho mais novo de Jorão aqui no sul. Porque nessa guerra com os edomitas mataram grande parte dos filhos de Jorão, quando não levou os outros ainda, escravizados. E olha que Deus levantou árabes também contra Jorão. Acasias, filho do rei de Judá, Jorão, começou a reinar. Versículo 26. E Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, filha de Onri, mas não era filha de Acabe? É que no hebraico não tem neto, nem bisneto, tá? Então por isso que diz que Jesus é filho de Davi. Entendeu como é que é? Olha que interessante. A mãe dele, que era filha de Onri, na verdade era filha de Acabe, rei de Israel, se chamava Atalia. Josafá trouxe para Israel, sul, ou seja, para Judá, Jezabel. Piorada. Com o nome de quê? Atalia. Que influenciou seu filho a viver e pegar tudo que ele, Josafá, fez e jogar no lixo. E adivinha se o neto ia ser diferente. Olha a descrição que a Bíblia faz de Acasias. Em 1 ano, Acasias andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor, com os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. Acasias, quando foi casar, buscou mulher onde? Onde é que o avô de Acasias buscou mulher? Josafá. Acabe. Onde é que o pai de Acasias buscou mulher? Jorão. Aonde? Com Acabe. E o nome Atalia não está de qualquer forma. O menino vai casar. Atalia, mãe dele, diz o quê? Mulher não tem aqui para você, não. Vai lá em Samaria e pega a mulher para você. Gente, você pode imaginar a idolatria, a porcaria, a maldade, a sujeira, a feitiçaria em Israel Norte, com Jezabel? Não se preocupe. Judá, ou seja, Israel Sul, completamente dominada.
E escute, adivinha quem é que está viva ainda? A cobra mãe. Até esse momento, Jezabel está viva e forte. Até esse momento, Jeú não tinha se levantado para matar. Ela bota em Israel Sul sua filha Atalia. E quando Jeorão aqui morre, que se levanta Acasias, que o nome é dado em relação ao primeiro filho lá de Acabe, que morreu rapidinho. Não é à toa que os nomes são os mesmos. Quando o Jeorão morre, que o menino vai casar, tem que vir quem? Outra Jezabelzinha. Entendeu? Para encher de Jezabel. O nome da esposa dele não se fala, mas era uma filha de Acabe. Não precisa ser filha, podia ser neta. Porque lá em cima o pessoal de Acabe era muito bonito. Muito bonito. Muito bem. Lê comigo o versículo 28. Acasias foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote Gileade, para guerrear contra Azael, rei da Síria. E os filhos feriram Jorão, o tio dele. Então Jorão voltou para Jezreel para curar-se. E Acasias, rei de Judá, foi visitar seu tio. Agora olhe para cá o que Deus faz. Deus é Deus, né? Aumenta, filho, por gentileza. Para a direita. Isso. Vai abaixando. Vai. Escute, ó. Está ali Gerão, ou Georão. Jeú vai se levantar para matar quem? Jeorão, né? Mas Jeú vai se levantar para matar Jezabel. Vai lá para o outro lado, filho. Para o outro lado. Jezabel. E Acasias. Porque o Jeorão, pai dele, já estava morto. Olhe para esse mapa, por gentileza. Porque é 2 Reis, capítulo 9. Inclusive foi o ponto que nós pregamos na convenção. Então, os dois Jeorão estão juntinhos ali, mas o Jeorão do sul morre, e aí Acasias, no único ano de reinado dele, vai ajudar o tio dele, no 11º ano, a lutar contra os sírios. Então está tio e sobrinho, ali ó, tio, vai lá embaixo, e sobrinho, lá no canto, Acasias, lutar contra os sírios. Porque Jeorão do sul tinha morrido. Olha que fantástico, diminui filho, aqui os irmãos já conhecem. Israel norte, Israel sul. Quem está reinando aqui em cima, se lembra? Não é mais Acabe, não é Acasias, que morreu com 1 ano, mas é Jeorão. Mas adivinha quem está do lado dele, firme e forte, ajudando o filho? Jezabel. Aqui embaixo, quem está? Bem, Jeorão do sul, porque Josafá morreu. Jeorão do sul morreu. Aqui embaixo está Acasias. Vou ampliar o mapa. Aqui. Então, aqui em cima, em Samaria, está Jorão, o segundo filho de Acabe. Ai, pastor, o senhor repete que a gente fica com ódio. É isso mesmo. Vamos lá.
Aqui embaixo está quem? Acasias. Porque o Jorão aqui de baixo já estava morto. E ele estava no primeiro ano do reinado dele. E ele conseguiu em um ano ser pior que o pai dele. Agora olha aqui, ó. Os dois foram para onde? Ramote o quê? Que era uma cidade que estava entravada no pescoço desde Acabe. Acabe morreu tentando reconquistar essa cidade. O filho dele agora, Jorão, com honra vai conquistar. E adivinha quem é que ele chama para ir junto com ele? Adivinha? O sobrinho, Acasias, que estava só um ano no governo e que já tinha feito mais loucuras que o pai dele antes. Vamos juntos? Tadinho de Josafá, né? Teve um filho horrível, teve um neto pior ainda, e Deus vai matar 2 coelhos numa única cajadada. Olha o que Deus vai fazer. Deus vai levantar Jeú em 2 Reis 2 e vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar Ramote e Gileade, ok? Ó, eu saí desse mapa aqui, deixa eu voltar aqui. Ali Ramote e Gileade, os 2 reis foram guerrear lá, certo? Eu vim agora, peguei esse mapa e ampliei. Olha aqui, ó, Ramote e Gileade, ok? Diminui Davi um pouquinho, isso. Jeú sai de Ramote e Gileade, por quê? Porque vamos lá. Em Ramote e Gileade, o rei do norte, Jeorão, é atingido na batalha. Jeorão vem para Jezreel, aqui ó, para se curar. Quem vem com ele? O sobrinho dele. Então diminui Davi. Jeorão sai lá de Ramote e Gileade e vem para Jezreel para se curar. Quem ficou em Ramote e Gileade brigando? O general do norte. O nome dele é o quê? Jeú. Adivinha quem vem com um tio? Jeorão. E simplesmente acompanha Jeorão e fica com ele lá em Jezreel. O sobrinho Acasias. Tá bom? Agora olhe para cá. Jeú vem, porque Jeú é ungido por um menino que Eliseu mandou. Não foi nem Eliseu que ungiu, foi um garoto profeta dele que unge. O menino unge e diz, ó, é para você acabar com a casa de Acabe. Jeú sai dali e vai até Jezreel. Chegando lá, o rei fica sabendo que Jeú está chegando. O rei acha estranho, porque Jeú tinha que estar onde? Em Ramote e Gileade. O rei manda um dos seus homens dizer, é de paz a tua vinda? Jeú diz, ó, vai para trás, que senão eu passo pela tua frente, vou passar por cima de você. Mandou o segundo, vou passar por cima de você. Jeorão vai se encontrar com Jeú em Jezreel. Jeú olha para ele e diz, como é que eu posso ter paz com você, Jeorão, se a prostituição da tua mãe está acabando com o nosso país? A Bíblia diz que ele tira uma flecha, e uma flecha só, ele atravessa Jeorão. Jeorão grita para o sobrinho dele, Acasias, está tendo o quê? Revolução, Acasias. Acasias foge para o Megido. Está vendo ali? Amplia, Davi.
Jeú diz, eu não vou atrás não. Manda alguns servos e adivinha quem morre no Megido? Porque com Deus não se brinca. E a Bíblia diz que os servos de Acasias, pode tirar meu filho? Levam Acasias até Jerusalém para enterrá-lo. Abra comigo em 2 Reis capítulo 9. 2 Reis 9, simplesmente do versículo 1 até o versículo simplesmente 11, Jeú é simplesmente o general ungido. E aí, do versículo 14 em diante, você tem a morte de Jorão e de Acasias. Versículo de número... deixa eu ver aqui. A letra está muito pequena e o óculos não está funcionando. 21. Lá no final, o rei perguntou para ele, né? Jeú, você vem em paz? E ele diz, que paz? Se ainda continuam as prostituições da sua mãe Jezabel. Aí versículo 23. Então Jorão deu meia volta e fugiu e gritou, Acasias, meu sobrinho, é uma traição. Versículo 24, mas Jeú entesou seu arco, com toda a força atingiu Jorão, entre os ombros, a flecha atravessou o coração, e ele caiu morto, no mesmo local, onde a avó dele mandou matar Nabote. E aí, simplesmente, Jeú pega, designa a morte de Jezabel, que ele chega em Jezreel, no versículo de número 27, ele manda matar também Acasias, e aí, Acasias foge, atingiram no carro de guerra que subia de Gur, perto de Beão, e Acasias fugiu para o Megido, onde morreu. E os servos o levaram num carro para Jerusalém e o sepultaram na cidade de Davi. E para completar a festa, Jeú entra em Jezreel, fala com os generais jogam Jezabel lá de cima, ela cai, sangue para tudo que é lado, ele ainda passa com o carro por cima, entra, vai comer, e quando pensa em enterrar Jezabel, os cães já tinham comido. Então, olhe para cá, tem só um pouquinho de slide ainda. Vamos lá, por gentileza, filho? Diminui. Os 2 reis morrem, e abre-se então agora a sucessão. Olhe para cá. Em Samaria Norte, ou Reino do Norte, e no Reino do Sul, quem vai reinar? Agora começa uma nova dinastia. A dinastia de... e acaba a dinastia de Acabe. Mas no Sul, o grande problema é, adivinha quem fica lá? E sabe qual a primeira providência da rainha mãe? A esposa de Jeorão do Sul, a mãe de Acasias, ela mandou matar todos os futuros reis. Todos os filhos de Jeorão, marido dela, ela mandou matar. Os que ainda existiam, mandou matar. E se tinha algum da família de Josafá, também mandou matar. E aí uma senhora, filha de Jorão,
irmã então de Acasias, pegou Joás, criança, e escondeu Joás. Muito bem, irmãos, mas esta é, literalmente, outra história que nós vamos ver em outro momento. Mas só para adiantar, abra 2 Reis, capítulo 11. 2 Reis, capítulo 11. Versículo 1 diz assim: quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joezeba, filho de Jeorão, irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei, e o escondeu com sua babá. Irmãos, precisava literalmente de tudo isso. Precisava simplesmente você ter essa questão. Jeú se levanta, Jeú acaba ao mesmo tempo com Jeorão, e acaba no único dia com Acasias, e acaba com a pior figura que já existiu em Israel, chamada Jezabel. Mas fica quem? Atalia, que usurpa o trono, e ela vai ficar no trono por quantos anos? 6 anos. Esconderam Joás até ele completar 7 aninhos. E aí o declararam rei. Você pode imaginar o que essa mulher fez em Israel Sul? Ou seja, em Judá? Obviamente, todo o crédito a todos esses bons livros, principalmente esse aqui, tá bom? E o Atlas, pode retirar, meu filho. Meu amado irmão, quem é que está entrando na tua casa? Seja franco. Os olhos da tua filha estão olhando para quem? Os olhos do teu filho estão olhando para quem? Será que eu e você estamos como Josafá, que amamos Deus literalmente de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, mas a gente olha para o filho da gente e a gente diz, olha, é melhor para que ele continue com tudo que tem, que ele se aproxime dessa pessoa que parece ter um futuro tão grande, parece ter tanto dinheiro, parece ter tanta honra, parece ter tanto conhecimento. Tá, tudo bem. Não conhece ao Senhor Deus, não serve a Deus, não está nos caminhos de Deus. Mas sejamos francos, essa menina vem de família real, essa família, e essa menina tem dinheiro, essa menina e esse menino tem conhecimento, essa menina e esse menino tem, ótimo. Se não tem Cristo, não tem absolutamente o quê? Nada. E os efeitos virão. Você pode ser o homem mais justo perante o Senhor. Você pode ser a mulher mais justa perante o Senhor. Se o coração dos nossos filhos for capturado, por quem não teme o Senhor,
você terá problemas e eu. Não só com os filhos, mas com os netos e com os bisnetos. E veja que foi muito difícil se levantar depois, em Israel, um rei segundo o coração de Deus. Se não é essa irmã de Jeorão. Pastor, como é que a irmã de Jeorão temia a Deus, a ponto de esconder o irmãozinho mais novo dela, Joás, no templo, e entregar para que o sacerdote cuidasse dele? Você acha que Jeorão tinha filhos somente com Atalia? Ele era rei, ele tinha filhos com muitas mulheres, tinha ainda concubinas. É lógico que essa menina que escondeu o irmão para não morrer, essa menina, certeza absoluta, era filha de Jeorão com alguém de Israel. Porque essa menina cresceu temendo a Deus. A Bíblia não diz isso. Gente, quando a Bíblia diz que não há, literalmente, possibilidade de união maravilhosa entre quem serve a Deus e quem não serve, que é julgo desigual. Você pode ser o homem mais piedoso do mundo, como foi Josafá. Eu posso ser o homem mais piedoso do mundo, como foi Josafá. Josafá não foi qualquer um. Josafá foi um homem que serviu a Deus de todo o seu, o quê? Como é que Josafá se casa com uma filha de Acabe? Como é que Josafá permite que seu filho mais velho se case com filha de Acabe? Jeorão podia ser um menino que temia a Deus. E Acasias, menino que temia a Deus. Deus sabia que a coisa ia ser horrível, não só com Jeorão, filho de Josafá, mas Acasias. Deus mata de uma vez por todas. Deus, num único momento, usa um único homem chamado Jeú para acabar com toda a descendência de Jezabel e de Acabe. Minha irmã, você ora pelos seus filhos? Você ora pelas suas filhas? Nós estamos vivendo um momento tão difícil, né, em que eles não escutam a gente. Em que eles, chega um momento, eles não ouvem a gente. E eles não têm a dimensão de quão difícil é um casamento com alguém que não teme ao Senhor. Mas no meio de toda essa loucura, aqui em Judá, Deus diz assim: eu tive vontade de exterminar Jeorão, exterminar o filho dele, Acasias, e toda a descendência. Mas eu não fiz, porque eu prometi a Davi que ele reinaria eternamente. É lindo saber que no meio de toda a dificuldade, Deus é Deus de promessas, Deus é Deus de pactos, e Ele cumpre todos os seus pactos. E eu quero agora falar, não com o pai e a mãe que estão vendo seus filhos começarem a namorar. Seja forte. Diga não a eles, se a pessoa que se aproximar não
tiver compromisso com o Senhor. Agora, se ele não quiser te ouvir, você falou, você disse, você esclareceu. E se ele não me ouviu, pastor? Porque Josafá, ele mesmo trouxe para dentro da casa dele, Jezabel. Eu não. Eu falei com minha filha, eu falei com meu filho, eu disse para não se envolver, mas se envolveu. Eu não fui como Josafá, mas eu não tomo conta do coração dos meus filhos. Eles foram porque quiseram. Ok. Aconteceu. O mesmo Deus que simplesmente é capaz de mudar história de dinastia real, é o Deus que vai cuidar da tua geração. Você avisou para ela não casar com ele, você avisou para ele não casar com ela. Busque ao Senhor, porque o Senhor vai tocar nesse coração e alguma coisa do Senhor vai acontecer. Você não foi Josafá. Você não trouxe para dentro da sua casa o erro. Você gritou e você lutou. Deus vai ter misericórdia de você, porque Ele teve misericórdia de Josafá. E por amor a Davi, Joás está perto de se tornar rei na sua casa. Eu creio nisso. Eu creio que Joás está chegando. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Lute, irmãos. Lute. O fato de você servir a Deus de todo o coração não impede que você talvez traga Jezabel para dentro de casa. Mas o Senhor nos dará a vitória de avisar os nossos. E se eles quiserem cair por si, o Senhor trará algum resgate. O Senhor fará milagres. Mas cuide da sua casa. Bonita a história, né? Muito bonita. Muito bonita. Josafá não precisava fazer seu filho e seu neto passar por tudo isso. E Josafá abriu uma brecha em Judá. Que Deus o livre e guarde. Joás vai consertar. Mas isso é para a próxima quarta. Ainda temos que vencer Atalia. Essa é difícil. Essa é muito difícil. Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Senhor, ajuda-nos a não cometer o erro de Josafá. Ajuda-nos a amar-te de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito e simplesmente, no momento em que nossos filhos forem escolher alguém, nossas filhas forem escolher alguém, que tu tragas, que tu direcione, que tu nos abençoe, para que a pessoa seja serva tua. Senhor, ajuda-nos a ter coragem e dizer verdades para os nossos filhos, dizer não é esta, não é este, não serve a Deus, você vai quebrar a cara, mas se eles não nos ouvirem, Deus, age com misericórdia, por amor a nós, Senhor. Como tu agistes com misericórdia no caso de Josafá, por amor a Davi. Age com misericórdia, para a honra e glória do teu nome. Age com misericórdia. Nossos filhos estão em tuas mãos, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém.